Boa noite, Pedro. Boa noite. Hoje vocês enfrentavam um adversário que vinha uma boa sequência Uhum. e principalmente uma boa sequência defensiva, né? Eles tomaram 2 gols nos últimos 8 jogos e agora são 2 em 9. Vocês também não conseguiram marcar gol neles. Eu queria que você explicasse como é que foi esse desafio para tentar furar a defesa do adversário Uhum. e se o resultado, no final das contas, pelas algumas chances que eles tiveram ali no começo do jogo, acabou sendo um resultado bom, pensando que vocês ainda podem recuperar vencendo eles lá na Argentina. E Uhum. para o Matheus, sobre essa dinâmica do meio de campo. A gente viu uma partida muito brigada ali no meio, né, com os jogadores ali. Eu queria que você explicasse como é que foi essa movimentação ali. Explica lá o senhor. A gente já sabia, né? Sempre jogar com a Argentina é muito difícil, eles gostam muito da bola longa, da segunda bola. A gente já tinha isso em mente. A intenção era movimentar ali, controlar ali. E acabou sendo um jogo muito brigado no primeiro tempo, mas eu acho que no segundo tempo a gente voltou mais ligado. Conseguimos ganhar melhor o meio e controlar a partida. Este era um jogo importante, não era um jogo decisivo, mesmo que alguma das equipas tivesse ganho. Existem ainda 3 jogos para disputar, 3 jogos são 9 pontos. No futebol penso que as coisas podem acontecer. Acabou por ficar tudo por igual. Coincido que eles entraram melhor do que nós, coincido claramente que tiveram ali algumas oportunidades. Penso que a equipa não entrou muito ligada no jogo. Isto fez com que o adversário tivesse sido mais forte na parte inicial, praticamente até os últimos, eu diria, 10, 12, 15 minutos, onde aí nós já nos encontramos, já conseguimos estar mais juntos, já conseguimos conectar melhor o nosso jogo e já conseguimos inclusivamente ter algumas chegadas e 2 remates de fora da área, se não me engano, no final da primeira parte. Uma das ideias que nós tínhamos claramente para poder atacar era sermos profundos e sermos agressivos por fora. Os três zagueiros deles são fortes no espaço central. Eles fazem muito bem aquilo que é o balanço, mas deixam o lado contrário com a possibilidade de nós podermos explorar. E era isso que nós queríamos fazer, era isso que queríamos chamar o adversário de um lado, sair pelo outro, acelerar e ter os 2 pontas bem abertos, porque sabíamos que quem saía ao nosso lateral ou era o meia ou era o lateral, e se fosse o meia, o nosso meia ficaria livre, se fosse o lateral, o nosso ponta ficaria livre. A ideia era essa em termos estratégicos principais. Em termos defensivos não o conseguimos fazer. Sabemos que esta equipa tudo parte daquilo que é o momento de saída e de organização através dos 3 zagueiros. A ideia era ter os nossos 3 homens da frente, tendo como referência cada um dos seus zagueiros, para poder pressioná-los e levá-los a ter algumas perdas no jogo interior deles, que acaba por ser forte porque tem muita presença aí. Eu lembro-me nos momentos iniciais do jogo, duas conquistas de bola que tivemos pelo Bruninho, que acaba depois, penso eu, não ter decidido tão bem. Na primeira tinha muito boa posição, o Sorriso, para poder servir, e na segunda também tinha um jogador por fora que acabou por não servir. Ao intervalo tentámos corrigir um pouco isso, mais defender a largura que eles têm, que tem dois laterais com muita projeção. Estávamos com algumas dificuldades também nesse sentido, porque a equipa estava longa. Procurámos ligar mais o jogo, estar mais próximos, estar inclusivamente na chegada na área adversária também, não só com mais gente, mas com mais gente na linha de cobertura, na entrada da área, porque isso na primeira parte causou-nos algumas perdas e algumas transições. Penso que na segunda parte as coisas já não foram assim. É verdade que saiu o Bozelli e acaba por ser uma perda importante também para o adversário, temos aquilo que são as suas próprias referências. O Benjamin acabou também por sair nos últimos 15 minutos, que são os 2 jogadores na frente que têm essa dinâmica, mas o meio campo continuou praticamente o mesmo. Acho que esta é a história do jogo. Não estamos totalmente satisfeitos, sabíamos que era um jogo difícil, uma equipa que vem muito bem neste momento na Argentina. Ainda agora estive ali, por exemplo, a rever os resultados, e o River perdeu 5-1 com o Fluminense. Esta é a equipa que penso que neste momento é das que está no melhor momento no futebol argentino.
Isso não nos importava, nós sabíamos que jogávamos em casa, queríamos conquistar os 3 pontos. Não foi possível, está tudo igual. Segue tudo para as próximas 3 jornadas. Boa noite para ambos. Pedro Cunha da Vável Brasil. Minha pergunta vai para você, Caixinha. A gente se aproxima do fim do primeiro semestre, né, no futebol brasileiro, e você vai ganhando cada vez mais experiência aqui no futebol brasileiro. Você vem da Europa, um treinador que vem de Portugal. Muitas pessoas falam aqui no Brasil que a gente tem que aprender com os treinadores europeus que trazem muito conhecimento para cá. Isso é inegável. Agora eu queria saber, com quase 6 meses aqui no futebol brasileiro, o que o futebol brasileiro tem que na Europa não tem? Nós aprendemos todos com todos. Eu não estou aqui há 6 meses, eu estou a cumprir 4 meses aqui, exatamente, todos fazem 4 meses. Acho que o tempo não é importante. O importante é nós acreditarmos nos projetos, estarmos convencidos daquilo qual é o caminho e trabalhar com esse caminho todo, para esse caminho ou nessa direção todos os dias. É isso que nós fazemos. Nós só estamos aqui porque coincidimos com aquilo que é a ideia do clube, com aquilo que é a ideia da empresa, em termos daquilo que é o futebol que deve ser jogado. E é isso que nós procuramos todos os dias. Temos tido muitos altos e baixos em termos daquilo que é o comportamento da equipa, e isso é aquilo que me deixa mais triste, porque nós trabalhamos sempre naquilo que é a mesma direção. Sabemos que não somos máquinas, somos humanos, mas pelo menos aquilo que nós trabalhamos diariamente, aquilo que lidamos diariamente, é aquilo que deveremos ter que fazer. Eu diria que a principal diferença tem a ver com o conhecimento do jogo. Não o conhecimento do jogo ao nível profissional, talvez, mas ao nível do conhecimento do jogo desde o ensino. Eu acho que quanto mais nós conhecemos o jogo, mais fácil é jogá-lo. E eu acho que parte essencialmente por aí. Então aquilo que nós procuramos fazer é o ensino do nosso jogo, em termos daquilo que é o nosso comportamento e as nossas ideias, e batalhar muito naquilo que são esses comportamentos, esses princípios que geram esses comportamentos no dia-a-dia, para que possamos depois aplicá-los naquilo que somos como equipa. Boa noite, Pedro. Boa noite, Matheus. Diego Pérez, 102 FM. Primeiro para o Matheus. Matheus, o Bragantino foi muito bem hoje defensivamente. Gostaria que você comentasse sobre isso e também sobre o fato do Bragantino não estar conseguindo criar tanto ou ser feliz ali no último terço quando tem as oportunidades. Como que está sendo os treinamentos nesse sentido? Que a comissão também tem trabalhado com vocês para tentar ser mais efetivo nos jogos? E para o Pedro, eu queria que você explicasse algumas opções da escalação inicial, que hoje veio um pouco diferente, com a entrada do Cleiton, do Alejandro. Se puder, por favor, explicar essas opções, o porquê que as fez e também o desempenho desses jogadores em campo. Obrigado. Não, a análise do desempenho dos jogadores eu nunca faço, eu não faço análises individuais. Posso falar em relação àquilo que foi a escalação para este jogo. O Cleiton obviamente passou por um processo de reflexão. Ele mais do que ninguém sabe que aquela meia final lhe vai ficar na cabeça. Hoje, em termos de situações muito similares, ele já teve um comportamento totalmente diferente. Fez um grande esforço para poder hoje estar presente. Decidimos que hoje era o momento de lhe dar a oportunidade e assim o fizemos. E ele correspondeu claramente a essa oportunidade. Nós já o dissemos várias vezes e não tem problema nenhum de repetir. Todos têm que estar preparados para ser titulares. Todos têm que estar preparados para ser titulares e nós contamos com todos. O Alejandro é um jogador que tem vindo a trabalhar muitíssimo bem. Aliás, dentro dos 4 meses que nós estamos aqui, muito provavelmente as últimas 2 a 3 semanas o Alejandro tem vindo a melhorar a todos os níveis. Confiamos nele e de igual maneira no Sacha, de igual maneira no Tiago, que são os nossos centroavantes, tendo eles características diferenciadas. E hoje quisemos dar a confiança ao Alejandro, porque sabemos que é um jogador que ataca bem os espaços, que tem muita qualidade naquilo que é a definição, quando a bola está mais perto da área, mas fez um esforço tremendo, por exemplo, na primeira parte, e não tivemos tanta presença no último terço. Tivemos um pouco mais na segunda parte, e ele participou nesses momentos nos primeiros 15 minutos. Essas foram as principais alterações. O Aderlan não pode jogar, por exemplo, no domingo. Nós achamos que foi uma infelicidade o lance da expulsão, mas o Aderlan tem vindo a ter um bom comportamento no nosso entendimento. É importante a coordenação e a sincronização da linha defensiva.
por isso também termos repetido essa linha de 4. O Mateus na posição, começando na posição 6 e depois terminando na posição 8, onde o Jadson terminou nessa posição 6, e o Lucas, que não tinha tido a oportunidade de ter minutos, porque tinha tido a virose, regressou também ao 11. A outra palavra vai também para a confiança que nós queremos que os nossos jogadores tenham e que eles sintam da nossa parte. O Sorriso estava bem no jogo anterior. Houve a infelicidade da expulsão, tivemos que decidir, aos 27 minutos saiu. Hoje quisemos lhe dar essa nova oportunidade. O Elinho, as coisas não lhe estavam a sair bem no último jogo. Hoje, por alguns momentos, também não lhe saíram bem. Ele foi forte com ele mesmo e na segunda parte, pelo menos no tempo em que esteve em jogo, as coisas já lhe correram melhor nesse sentido. E é isso, nós queremos dar confiança aos nossos jogadores, acreditamos em todos eles. Não podem jogar todos, então temos que escolher sempre em função daquilo que é a ideia que temos para o jogo e aquilo que é o momento que eles estão a passar. Respondendo um bocadinho da parte da questão dele, ele não pode responder porque se nós jogámos no sábado e eles tiveram que recuperar até praticamente as 72 horas para estarem disponíveis para hoje às 9 da noite, o que nós trabalhámos só no dia -2 foi aquilo que nós não fizemos tão bem, quer no jogo de sábado, quer também um pouco no jogo de hoje, que é sermos mais agressivos na última zona, o ataque à profundidade. Então foi isso, só que no dia que tivemos para treinar, foi isso essencialmente nós tivemos a relação entre aquilo que é o princípio de ter a bola aberta, atacar o espaço, através dos nossos pontas, através dos nossos meias, através dos nossos centroavantes. E também eu acho que faltou um pouquinho de calma na hora de definir. Quando a gente atacava o espaço, o passe não saía tão bom. Então faltou um pouquinho dessa sincronia na gente, um pouquinho de calma para poder definir o último passe. E defensivamente a gente vem jogando bem, vem sendo bem tranquilo ali pra gente, entendendo o que o Caixinha tá pedindo. E vendo os vídeos do adversário para estar sempre bem concentrado e não tomar gol de bola parada e tal. Por isso a gente tá bem tranquilo enquanto isso na parte defensiva. Sim, hoje por acaso trocámos uma coisa no escanteio, não sei se repararam a alteração, mas esta equipa era uma equipa muito forte na bola parada, uma equipa que vinha fazendo muitos golos na bola parada, e o que nós fizemos foi ter marcação individual, pelo menos para tirar a corrida aos 3 zagueiros, que no nosso entender eram os jogadores mais fortes, e acho que resultou em termos defensivos, pelo menos nesse momento do jogo. Boa noite, Pedro. Boa noite. Lucas Sano, da Rádio Futebol Total. Pedro, durante o jogo, vemos que você inverteu os pontas ali em Sorriso, depois Mosqueira e Vitinho alternaram. Gostaria de saber se essa dinâmica de pé trocado, pé não trocado, você pretende usar ela em algum começo de jogo, ou você ainda prefere o esquerdo cortando para dentro, o direito cortando para dentro? Não, eles têm as características que eles têm pelo perfil do pé dominante, dão-nos essas variantes, não há muitas preferências em relação a isso. O que queremos é que eles neste momento joguem abertos, para poder explorar situações de 1 contra 1, para poder criar situações de associação, de fora para dentro em particular, e que sejam também muito mais agressivos naquilo que é o ataque à profundidade. A lateralidade e o perfil não tem grande importância para nós, sabendo nós que temos jogadores nesses diferentes perfis que possam ser utilizados. Por exemplo, hoje o Henry acabou a jogar na direita, ou seja, o seu perfil estaria por fora e não por dentro, mas num momento de transição foi quando ele mais facilmente expressou num canto, transição após um escanteio, pela esquerda foi quando ele melhor expressou as suas características, não é? Então, em determinados momentos na primeira parte também trocámos o Vitinho com o Sorriso, também se pode fazer isso durante o decorrer do jogo. Eles têm essa qualidade, têm essa capacidade e essas características e é só aplicá-las no jogo, dependendo da forma como o mesmo está a decorrer e o que o mesmo pode pedir. Pedro, Matheus, aqui na frente, Gustavo Tomazelli, Rádio Clube Americano. No primeiro tempo eu senti muita dificuldade na questão da transição, principalmente saída de bola, tanto que a melhor chance do primeiro tempo foi de uma falha defensiva causada para a saída de bola errada. E no segundo tempo o time melhorou nisso. Talvez foi a grande correção do primeiro para o segundo tempo, foi a saída melhor de bola para o time conseguir criar mais situações no segundo tempo? Não, eu acho que emocionalmente a equipa não estava muito confiante, ele pode confirmar isso melhor do que eu, estava lá dentro. E isso fez com que a equipa estivesse mais desligada, cometesse esses próprios erros
e não jogasse tão junta, tão compacta como normalmente nós pretendemos jogar sempre. Isso custou-nos nessas decisões na saída. Sabíamos que o adversário fazia muito o balanço para um lado da bola para ter uma concentração e não fizemos tantas vezes a virada. Isso custou-nos algumas situações. E o princípio que nós temos do primeiro passo para a frente também não saiu com tanta efetividade. Penso que os primeiros 2, 3, 4 passos que fizemos foram todos para trás e isso condiciona o nosso jogo. E há um princípio que eu digo que por cada passo que damos para trás, o adversário dá 2 para a frente. E nós temos que ter essa capacidade de jogar sempre para a frente, eliminar linhas, encontrar jogadores livres, atacar espaços, criar espaços, atacar a profundidade. É isso que nós queremos. Na segunda parte tivemos mais tempo, já como tínhamos, penso, um pouco mais do momento do jogo nos últimos 12 minutos, a equipa já estava mais calma, já estava mais serena, foi só transmitir esses pontos no intervalo e que pudessem fazer isso na segunda parte, e na segunda parte de facto a equipa teve mais próximo daquilo que é o nosso jogo.